como pastor, continuando nas vidas das profissões erradas. Das profissões erradas, cara. Eu acredito que o ser pastor, ele é o primeiro, mas ele também se torna o último, né? Porque você é uma pessoa pública quando você é pastor. Não tem como você se esconder disso ou você sair disso. Por exemplo, tem lugares que eu chego, ao abrir a boca, as pessoas falam, pô, tu é pastor, e eu não preciso falar nada, porque a fala te entrega, né? Tem gente que só de parar para conversar um pouquinho fala, pô, tu é crente. Então, assim, é muito, muito louco isso. Então, o pastor, ele chega primeiro, mas ele também é o último que sai dos lugares, né? Então, isso que é muito louco, porque assim, você chega, você não se identifica. Pô, chega dando carteirada que eu sou um pastor, né? Não. E essa é a coisa mais maluca. Você chega, simplesmente começa a conversar com as pessoas, e aí elas acabam te identificando, né? Falando quem que você é no natural. E aí depois elas descobrem que tu, além de ser pastor, tu é pai, tu é marido, tu é irmão, tu é filho, né? E elas acham que o pastor é um cara que está num pedestal acima de qualquer outro, quando na verdade, né, o pastor, biblicamente falando, ele é o cara que ele é o menor. Ele é o servo. E a gente coloca isso, sempre fala para as pessoas, né, que a melhor forma de você comparar um pastor hoje é você olhar dois exemplos. O primeiro deles, né, é o exemplo de Cristo lavando os pés dos discípulos. Eu acredito que esse é o exemplo mais top, né, de você ver o Deus, Criador de tudo e de todos, né, se faz homem e lava o pé de pecadores quando ele não tinha nenhum pecado. Esse eu acredito que é o maior exemplo de serviço, né, para um pastor, ele se tornar menor todos os dias para servir pessoas. E o segundo, eu falo que o pastor ele precisa cheirar a ovelha. E eu olho para Davi, esse cara ungido rei, continua cuidando das ovelhas de seu pai, ou seja, o cargo, o título, a posição dele não mudou em nada a essência de quem ele era. Ele continuava no pasto, ele continuava fazendo seus serviços e ele continuava defendendo o patrimônio do pai. Ele diz assim, ó, pô, veio o leão atacar a ovelha do meu pai, não era a minha ovelha, era a ovelha do meu pai. E eu matei ele. Veio uma ursa, né, e eu também matei ela. Então, assim, antes de você carregar o título, você carrega o ofício, o trabalho. E hoje a gente tem muito o que eu chamo o pastor de culto, né? O pastor gospel. É o cara que vem, faz um culto durante 1 hora, 2 horas e depois ele simplesmente some. Ele não visita ninguém, ele não manda uma mensagem para ninguém. O pastor CLT. É o pastor CLT, entendeu? Cumpriu a carga horária, tchau. Ele cumpriu a carga horária semanal dele ali e ele simplesmente some. Ele não entendeu ainda que pastor não é um título, não é uma posição. Não, pastor é um ofício, cara. E aí eu vejo hoje muita essa galera que não entende o que é o ofício, mas que é um título. Ele quer carregar, né, essa situação do pastorado em si. E é onde ele se engana muito, porque na proporção que você recebe o título, você vai ser atacado também. Na proporção que você recebe a posição, você vai ter que responder isso à altura. O problema é, eu fui chamado ou fui vocacionado? Não, porque o princípio do chamado de pastor é o cuidado, né? A turma, é pregar, é estar lá na frente. Não, para você ser pastor, é o cuidado. Então, entendeu? É exatamente isso, porque assim, a pregação do pastor nada mais é do que o resumo do que ele vem ouvindo, vendo e praticando. Então, quando você pega um cara que ele fica, né, a gente fala encher linguiça ou vomitar para a igreja, né, suas dores, suas mazelas, o que ele tem passado, o que está acontecendo na vida pessoal dele, esse cara, ele não entendeu ainda, né, que ele precisa deixar muitas das vezes o que ele passa, o que ele sente, o que ocorre com ele de lado ali, e ele precisa entender que por mais que esteja doendo,
o reino é maior que a minha dor. E eu aprendi isso de uma forma muito bruta, muito avassaladora e dolorosa, porque eu trabalhei num lugar e durante 6 meses eu queria orar por uma nutricionista do prédio que eu trabalhava. E aí a gente chegou num consenso. Ela falou assim: eu preciso te emagrecer. Eu pesava mais de 140 quilos. E aí ela falou assim: eu preciso te emagrecer, vou deixar você fininho. E eu falei assim: tudo bem, eu aceito a proposta, mas desde que você deixe eu orar por você. Ela falou: então isso não vai acontecer. Eu falei: então você não vai me emagrecer. Então a gente tinha um acordo: o dia que eu orasse por ela, eu aceitava o processo da dieta. Só que teve um problema. O dia que eu mais precisei da oração, ela me pediu para orar. Em 2015 eu perdi meu pai. E perder meu pai é uma coisa muito louca, porque o sonho da minha vida era ter meu pai. Eu não tive uma referência paterna. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 5 anos. Esfaqueou minha mãe 2 vezes, né? E minha mãe quase veio a óbito, teve muitas complicações dessa facada. Ele acabou cegando uma outra pessoa, né, nessa ocorrência, e aí foi embora, fugitivo. E o sonho da minha vida era ver meu pai, era dar um abraço no meu pai, beijar meu pai e dizer o quanto que eu amava ele. E eu não tinha essa oportunidade. Durante muitos dias dos pais, daí eu ficava ali sozinho. E quando eu ingressei na área da segurança, eu comecei a procurar meu pai de uma forma diferente, com alguns contatos, algumas pessoas que eu acabei conhecendo, e ninguém achava. E aí, quando eu fui casar, nós fomos casados, eu peguei um convite de casamento, mandei para Pernambuco, minha terra natal, para o endereço da minha avó, na esperança que esse convite chegasse ao meu pai. Casamos, depois de 2 anos, né, quase, a Débora nasceu, né? E aí, eu trabalhava à noite na drogaria São Paulo. Quando eu cheguei em casa de manhã, minha mãe bate na porta, eu morava embaixo, ela morava em cima, num sobrado, e ela bate na porta. Fala: Edna, ó, avisa o Geiso que o pai dele está na porta. Eu falei: caramba, que coisa louca, como assim meu pai está na porta da minha casa? E aí meu irmão fica muito irritado, fala que, né, quer tirar a vida do meu pai, aquela coisa. E eu botei meu pai para dentro de casa e falei para ele: espera um pouquinho que eu já volto. Subi para controlar meu irmão, conversar com ele e tive que descer para ver meu pai. Então eu ficava nesse percurso entre controlar meu irmão e ver meu pai. Então, assim, todo o sonho do garoto bobo tá ali na frente dele, mas ele não sabe como administrar. Mas que idade você tem? Eu tinha 20 anos, então a gente não sabe como administrar tanta coisa. Cara, você vai amadurecendo na marra, entendeu? Então, enfim, e agora o que eu faço? Como que vai ser isso? Né? Então, quando eu consegui acalmar meu irmão, meu pai foi embora. O máximo... Você já era cristão ou ainda não? Já, eu tenho berço cristão, né? Nós somos a 4ª geração da família já. Então, assim, quando eu acalmei meu irmão, meu pai foi embora. E a única coisa que meu pai fez foi colocar a minha filha no colo. Eu não abracei meu pai, eu não beijei meu pai, eu não disse que eu amava ele. E em 2015, já trabalhando na área da segurança, eu estou voltando para casa. Alguém me chama no WhatsApp com o DDD 62. Oi, Jason, tudo bem? Eu: oi, quem é você? Sou sua irmã. Eu falei: desculpa, estou falando com o cara errado, eu não tenho irmã. E até então eu não tinha, porque éramos eu e esse outro irmão. E aí, chegamos e começamos a conversar. Ela falou: não, sou tua irmã, moro aqui em Goiás, tu tem outro irmão. Aí eu falei: pô, você está falando do cara errado, eu não sou essa pessoa. Ela falou: como que eu faço para te provar? Eu falei: me mostra meu pai. Se você realmente é quem você diz que é, me mostra meu pai. E aí ela mandou, né, uma foto, abraçada com meu pai e um outro irmão que moram em Goiás. E aí meu pai no meio da foto. Aí eu falei: caramba, realmente a garota tá falando. Eu olhei o rosto dela, redondo igual o meu, nariz grandão assim e tal. E, cara, só muda porque os olhos são verdes e os meus não. Então, cara, é minha irmã, não tem como. Daí eu cheguei em casa de novo, naquela euforia, naquela coisa.
Mãe, encontrei o meu pai. Amor, achei o meu pai. Como assim? De novo? Né? Então você começa a explicar, pô, encontrei o meu pai. E aí fiquei eu fora. Ó, só que meu pai tá doente, tá com câncer na cabeça e tá lá em Goiás. E aí eu já comecei a fazer planos. Vou tirar as férias que eu tenho vencido, vou juntar uma grana. Aí você já começa, a mente do ser humano ela é maravilhosa, ela é sensacional. E aí eu comecei a fazer planos para ver meu pai novamente. E aí cheguei no outro dia, fui trabalhar. Quando dá 2 horas da tarde, minha irmã me liga. O pai morreu. O pai morreu. Eu não tive essa oportunidade. Não tô nem de relacionamento. Não. O pai morreu. Eu perdi o meu com 15 anos, não tem isso, né? É. 15 anos. E pra você fazer a ligação entre o pai físico e o Deus Pai? Porque todo mundo fala sempre, mas tem uma dificuldade, um abismo, isso daí. Eu não encontrei esse abismo. Ao contrário, eu encontrei dificuldades em confiar em outros homens. Não, eu tive o abismo. O Deus Pai, o meu pai, eu conseguia ter o Deus como meu pai. Não, eu não tinha. Mas quando vinha um homem mais velho, alguém vinha falar comigo, eu rejeitava e Não. de frente. Por quê? Porque eu tive um pai que era alcoólatra, batia na mãe, Isso. saía, bebia, largava a gente na casa, sem alimento, sem nada. Então, um outro homem mais velho que eu, quando vinha confrontar eu tinha rejeitado. Peraí, eu sempre me virei sozinho, não preciso de Eu alguém não mais velho que preciso eu. dessa figura. Eu, no caso, não. Eu já tive muita dificuldade, principalmente em ser pai. Eu não entendia a paternidade. Imagina o cara que não teve pai e não consegue assimilar o que é a paternidade. Então eu não conseguia ver Deus como pai. Eu via Deus como Deus. Eu não tive meu pai, mas eu tive meu avô. Não, eu Então tive... meu avô sempre foi meu pai. E quando meu avô começou a avacalhar, eu tive o Isaías, que era um cristão, e me Não. ensinou. Eu ia na casa dele e cantar, eu sou um cordeirinho. Ele que me guiou para os caminhos. Então ele me ensinou a orar, a ler a palavra, a cantar, adorar. Então, Deus como pai por causa dele. Eu tive porque é o seguinte, imagina um cara que está no interior de Pernambuco, numa cidade com um pouco mais de 23 mil habitantes, né, largada pela mãe, porque ela precisou vir trabalhar para te mandar o sustento. Então minha mãe sai de Pernambuco, vem para São Paulo, e eu sou criado pelos meus avós maternos, porque os meus avós paternos não me aceitavam como netos. Então, eu já tinha essa dificuldade. Meu avô, analfabeto, vigia da prefeitura, né, o guarda da prefeitura. Minha avó, analfabeta, nascida no engenho, e era merendeira da escola, né, da creche. Então, assim, eu não tinha uma referência do que era uma família. As poucas lembranças que eu tenho era de ver minha avó cantar todos os dias, ao acordar. Ela já amanhecia louvando a Deus, e a referência que eu tenho de encontrar Deus cedo era isso: ver minha avó levantar às 4 da manhã para cantar e num tanque de pedra lavar roupa e lavar louça. Então era isso. Meu avô era aquele homem chucro, bruto do mato, que não sabia falar. O olhar do meu avô te matava, né? Então isso era muito louco. Então eu não tive essa referência. E aí você imagina, eu fiz 13 anos num dia, 7 dias depois minha avó morre, 20 dias depois eu entro num avião sem saber nem o que era um avião, a não ser vendo na TV, e venho para São Paulo. Eu calcei um tênis pela primeira vez, eu tinha 13 anos para viajar, né? Entendeu? Então, até os 13 eu usava roupas que uma mulher, né, que era amiga da minha tia, uma das mulheres mais ricas da cidade, seus filhos iam perdendo as roupas, e aí eu estava na fila, né? E aí eu recebia as doações. Então, eu cresci dessa forma, sem uma referência, vindo de uma família disfuncional e de uma família totalmente maluca. Então, como que você cresce dessa forma e você vai ter uma referência paterna, né? Eu não olhava para outra pessoa e baixava a cabeça, principalmente se ela fosse homem. Então, assim,
eu olhava e respondia nos olhos. Então, é ali em cima, porque... Estava sendo desafiador, né? Entendeu? É como se a pessoa estivesse tentando te coagir ou tentando jogar pela parede, fazer algum mal pra você. Exatamente. E muitas das vezes, assim, aquele olhar altivo, assim, a certo ponto intimidador. E eu devolvia da mesma forma, porque eu não tinha uma referência de que era um pai. A primeira referência paterna que eu tive na igreja foi de um pastor, né, que fez o nosso casamento, e pouco tempo depois que a gente casou, acho que não, alguma coisa, né, quase 2, estava grávida já, 2 anos, ele faleceu com 37 anos, né. Esse cara, ele disse uma coisa que eu carrego para a vida, né. O pastor Marcelo, ele falou para mim assim, cara, antes de você ser um homem de Deus, antes de você ser um pregador, ser um pastor, ser qualquer coisa, e ele ainda brincou comigo, eu não acredito que você vá ser isso, porque como eu vim de uma igreja mais tradicional, tinha aquela parada de tu falar em línguas, né, ter aquela coisa da eloquência, né, e eu não tinha nada disso. Então assim, eu não acredito que você vai ser um pastor, apesar de que o chamado e a vocação que Deus já te deu é muito grande, tu vai longe, mas eu não tenho essa fé para isso. Mas eu quero que você faça uma coisa. Eu falei o quê? Seja homem. E aí ele abriu a Bíblia para mim a primeira vez. O primeiro contato bíblico que eu tive foi esse. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 2 e o versículo 2. Quando Davi chega para Salomão, seu filho, e ele não pede para que ele seja um rei. Ele não pede para que ele seja o cara mais top no reinado. Mas ele diz assim, filho, eu estou partindo, eu vou embora, eu vou morrer. Mas faz uma coisa, seja homem. E essa coisa ficou gravada na minha cabeça. Então a identidade de homem foi construída a partir dali, desse primeiro contato. Porque eu não tinha nenhuma referência do que era alguém olhar para mim e falar assim, cara, você precisa ser homem, você precisa amadurecer independente da circunstância, independente de onde você vai, independente de quem você fale, independente do que aconteça, seja homem. E aí aquilo, caramba, como é isso? Então você vê que hoje, 2025, o grande problema que a gente tem é exatamente eu até ia comentar, isso. Né? CC, porque aqui a gente vê muito que tem esse problema e aí você vem de São Paulo, não sei como que é a sua vivência lá, se lá também tem, se é a mesma forma, sabe? Pior um pouco. Porque a Bíblia é clara em relação ao homem, aos seus deveres e tal, e hoje, infelizmente, dentro da igreja a gente vê uma distorção de valores. Disso. Infelizmente, hoje, né, eu falo que os homens se tornaram meninos e os meninos não querem ser homens, né? Mas por quê? A gente não tem uma figura masculina vertente na igreja hoje, né? Essa figura, ela se calou. Os homens não entenderam que a referência passa primeiro por eles. Por quê? Olha só uma coisa louca. A criação. Em tudo Deus disse haja. Né? Que eu conversei até com o Murilo, uma coisa muito louca, que na criação, o haja da criação não é uma pronúncia simples. Ele libera Jesus na criação, mas isso aí é assunto para outro tempo, né? A gente vai ficar muito tempo aqui enrolado nisso. Na criação, o pai está liberando o filho para a criação. Né? Mas em uma única coisa ele não disse haja. E há um concílio ali, há uma reunião, e a Trindade, né, chega num consenso ali e fala, façamos. Então não é um. Os três decidem, vamos fazer um homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então são duas coisas distintas. A imagem trata-se de aparência. Então, quando eu olho para minha esposa, eu preciso ver Cristo. Quando eu olho para vocês, eu preciso enxergar Cristo. Deus que parava tudo para visitar um homem e a gente não para nada para ver ele. É fora da casinha. O cara criou a galáxia.
Eu estava assistindo, eu gosto de ver o Marcus Eberlin, um cientista cristão. Cara, ele é muito top. E aí esse cara começa a dar a definição da criação, que são as galáxias, os universos, né, buraco negro, e aí ele fala que tudo foi pensado, tudo foi colocado milimetricamente no seu lugar. Aí uma analogia que ele fez sensacional para mim foi do alinhamento dos planetas, os 9 planetas. Ele fala, o primeiro não pode ter vida, porque o Sol está muito perto, não vai suportar. O segundo, ele está no intermédio ali de tudo, né? Mas mesmo assim ainda é suspeito. Mas o terceiro somos nós. Você parou para pensar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é representado na criação dos planetas, porque o primeiro suporta a maior carga. O segundo, né, faz a intermediação entre o primeiro e o terceiro. Então, olha, o Deus Pai, o Criador de tudo, é o primeiro planeta. Ele aguenta tudo por nós ali. Só que o Deus Filho é o mediador entre Deus e o homem, que é o terceiro planeta. E você vê que após Terra, já não há mais vida, porque é muito frio. Então ele alinha mais 6 planetas. E diz, olha, você não vai precisar sentir frio, porque eu sou calor. Cara, você imagina que coisa louca. Então, assim, milimetricamente ele pensou em tudo. Ele assinou em tudo. Hoje, se você pegar cientificamente, você tem que ser mais... se esforçar muito mais para você ser um ateu do que para você ser um cristão. Né? Exatamente. Né? Tem que ter fé para ser ateu, né? Tem que ter fé. Então, assim... É a causa do talho. Um cabe na minha cabeça, cara, que dá pra ser ateu. Não cabe. O grande erro do cristão é conhecer a Bíblia. As pessoas falam que é o acerto, né? Eu falo, não, é o grande erro. Porque depois ele vai ser cobrado na proporção que ele conhece. Ele vai ser cobrado, né, na proporção das experiências que ele tem. Então, assim, cara, não quer isso? Não conheça. Não se relacione. Seja um mero espectador. Porque se conhecer e se relacionar, você está na roça. Está na roça. Não tem escolha. Não acredito que eu vou estar falando essas coisas, tem condição. E aí, pastor, ó, mandei mensagem pro cara, né? Eu tomando, escutando, segurando aqui. Não posso chorar, senão vão saber quem é eu. Eu sei, Senhor, segura-se. Aí, ó, mandei mensagem pro cara no outro dia. E aí, Bruno, como é que ficou o negócio do podcast e tal? Não, vai pra domingo. É que eu fiquei tão grog ontem, eu tava tão fora de mim ontem, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu tive até dificuldade para acabar o culto, né? Porque a professora Edna falou pra mim que era na quinta que ela ia fazer o negócio, não ia poder. Não, aí ele já alterou, botou para domingo, aí eu falei, eita Deus, como é que pode? Aí ele, não, que eu fiquei grog ontem, eu tive... Eu fiquei foi melhor. Cara, eu passava mal de ouvir o áudio do Murilo, de tanto que eu ia. Eu fiquei groco, eu não sabia o que acontecia, como que estava lá o que era, se eu estava no céu, se fui era terra, eu não sabia o que aconteceu. Aí eu não deu para falar com você, na parte do domingo não veio. Depois de uma daquela, eu saí perdido aqui. Nem lá nem cá, né? Quinta-feira, boa. Quinta-feira ele marcou comigo. 7 horas da noite ele vim colocar os negócios, só eu não tomo banho, fico lá sentada do emprego, porque eu cheguei cansada. Não, Murilo já vai chegar, 9h30. Eu não vou, não. Ele tava mesmo. O Murilo não marca, aí a Rafa fica falando pra mim. Confirma com o Murilo. Pra saber se ele vai. É sério. Ele falou que vai. Ela falou, confirma com o Murilo, você conhece o Murilo. Meu Deus do céu, cara. Eu vou mandar um vídeo da Helena Tanuri pra ele falando disso, fica tranquilo. Vamos mandar. Confirma com ele hoje. Imagina chegou aqui, imagina isso, não dava certo. Tá vendo? Tem que vir gravar com isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Não dá, cara. Vira culto, tá vendo? Eu avisei pra você no começo. Cuidado pra não virar culto. Isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Você que não entende isso. É sério, cara. É isso aqui hoje, né, que a gente
falta no cristianismo. Falta aqui um homem posicionado e falta a mesa. Falta a mesa. É isso mesmo. Aqui é o que a gente está tendo agora, mesa. Ah, Deus. Comunhão. Sabe? A gente não tem comunhão. Faz uma reflexão aí básica agora aí, nós aí. Foi o último dia que a gente sentou pra bater um papo descontraído assim. Nossa, acho que a gente foi na pizza. Um dia assim, comunhão, a galera assim que se. Não, por exemplo, nós sentamos foi só lá na pastelaria. Depois, Isso. depois a gente foi lá no casa do Panda, mas foi assim, muito muito rápido. rápido ali. Fala, você precisa do churrasco aí. Tava pronto. Se eu soubesse mesmo. Você foi, eu almocei também, foi burro também, não sei pra ir também. Nossa, tava bom, rapaz. Nossa, tava bom a carne. Eu cheguei lá e tem a carne assada, foi bom e mais tarde também. Porque a ansiedade não deixa eu esperar a carne assada. Então assim, cara, a mesa é uma coisa muito importante. Entendeu? Olha biblicamente, Jesus ele se apresenta de diversas formas, não é isso? Sou filho do homem, né? Meu pai me enviou, ele fala muitas coisas técnicas, né, por assim dizer, e burocráticas, né, para a galera que precisava entender aquilo. Né? E ele é ferrenho na fala, principalmente com os fariseus, os saduceus, né, e a galera intelectual da época. Mas você já reparou que chega uma hora que Jesus ele fica diferente? Tá louco, Jesus? Não, ele fica diferente. Olha Jesus da mesa. Já reparou como ele é bem diferente de todos os outros? O Jesus que senta na mesa com o discípulo para ceiar, ele fala uma coisa sensacional, cara. Eu desejei ansiosamente por esse momento. Espera um pouquinho, que coisa louca é essa aí? O cara que não precisa de nada, não tem falta de nada, diz que estava ansioso para sentar na mesa com seus amigos. Olha o poder que tem a mesa, cara. A gente só descobre o poder que tem a mesa quando a gente para ver que Jesus estava na mesa. A mesa é onde você aprende. O culto em si tem a palavra, mas onde você senta e aprende é a mesa. É a mesa. É o relacionamento do dia a dia. Né? E o Jesus da mesa, ele é diferente por isso. Porque ele não estava ali para curar. Ele não estava ali para ser Deus. Apesar de ser Deus em tempo integral, né? Ele não estava ali para fazer coisas extraordinárias. Ele estava dizendo para os seus amigos: cara, eu só queria sentar e comer com você. Tá ali para ser íntimo, né? Entendeu? Que assim, olha só como que são as coisas. Jesus tinha 12 apóstolos, né? Tá. Mas para orar eram 3. Mas para encostar a cabeça no peito era 1. Então até no começo já tinha galera que era mais dispersa, a que estava para alguns momentos, mas tinha alguém que era para todo momento. E se você for ver, dos 12, o único que vê a crucificação de ponta a ponta é o cara que inclinava a cabeça no peito, que tinha intimidade. Nenhum amigo distante que foi, né, trago de volta à vida por ele, estava lá. Entendeu? Então assim, cara, vai ter momentos que vai ser dessa forma. É só você e a pessoa que tem o ombro. Que o Jesus da mesa é esse, cara. Ficou lá, as duas viram aí, né? Bonequinha toda durinha, dando lá e tal, aquela coisa. Minha mãe chegou em casa, você vai casar. Falei, o quê? Eu não quero mais essa vida aqui na minha casa. Parece camiseta, todo dia uma diferente. Não quero, mas você vai casar. Eu falei, mas eu tô bem, obrigado. Hello? Tô bem, tá tranquilo. Você vai casar. Chega e adeus sua cota. Mas como assim? Eu não tenho direito da escolha? Não. Vai casar. Eu achei a minha nora. Hello? E aí meu irmão falei, abraça essa. Meu irmão falou, tô fora. Você vai casar. Tá bom. Ó, eu vi uma menininha magrinha, parece uma modelo, a coisa mais linda do mundo, vai ser a minha nora. Vai casar com ela. Tá bom. Ela vai estar lá na igreja hoje. Fala, na igreja.
fui lá, olhei e falei, eu caso. Peguei um bilhetinho, mandei meu número de telefone e falei pra filha da Cristina, Natália, entrega lá pra aquela menina lá e fala que eu. Mas diz pra eles o que eu fiz com o papel. Amassou, jogou fora, falei, não quero saber de ninguém. Eu falei assim, eu não sei quem é, eu vou entrar em contato com uma pessoa que eu nem sei. Não, pernambucano. Jogo. Só pelo jeito que ele escreveu aqui. Como que você recebe um número de um telefone de um desconhecido que você não sabe quem é, principalmente uma moça. Essa é mulher pra casar. Não, foi, me dava um fora, me dava outro e tal. Mas antes disso, o senhor tinha mostrado em sonho, eu me casando muito rápido. Eu falei, mas se eu mal sair de um relacionamento, já vou casar? Eu falei, vou ter que armar uma armadilha, não vai ter jeito. Aí eu ouvi até um deboche de uma prima que eu trabalhava junto, que a gente era babá, fazia o turno da outra. Aí tô há 3 anos aqui, Edna, não sequer não peguei nenhum, sabe? Nem grime. Você tá só 2 meses, a gente vai casar. Eu falei, ó, Deus me mostrou que Eu peguei isso. muito corrido o casamento. Porque isso não aconteceu. Cara, aí cheguei e falei, vou ter que armar uma maracutaia, não vai ter jeito. Cheguei pra minha mãe e falei, ó, quer que eu case? Quero, eu vou casar. Tá bom. Me ajuda aí. Eu trabalhava à noite e minha mãe era dona de uma creche, cuidava de criança lá, aquela coisa. Eu falei, ó, a menina não vai vir mais mesmo. Chega lá na menina que você viu lá, a Cristina, fala pra ela vir aqui em casa que você tá precisando de alguém pra ajudar aqui na creche. Boa, bem pensado. Você traz ela aqui no domingo e eu chego aqui, o resto eu faço. Beleza? Eu sou um Barelogue. Entendeu? O resto deixa que eu faço. E dessa conversa do domingo, 6 meses e 23 dias depois a gente casou. 6 meses e 23 dias, exatos. A gente casou. Sai da configuração. Uma família bem estruturada, paternamente. Você tem uma sociedade forte e uma igreja que ninguém para. Quando eu tiro a referência do homem, acabou. Jesus disse, ó, quando eu for tirado, aí vocês vão entender o que está acontecendo, não é isso? Tá bom. Jesus é crucificado e morto. Tu viu a primeira coisa que aconteceu? Os discípulos dispersam todo mundo, porque perderam a referência. Enquanto o homem não entender que ele precisa ser o pai, o pastor e o sacerdote da casa, antes de qualquer coisa na igreja e na sociedade, eu preciso direcionar a minha casa. Durante um tempo, nossa filha, que hoje é casada, ela se tornou lésbica. Quase 3 anos, né? 3 anos, alguma coisa. A gente passou por um processo muito, muito pesado, a ponto de eu ter uma das maiores crises da minha vida, falando com Deus que eu não ia pregar mais, porque eu não conseguia mostrar Ele para minha casa. E eu não ia pregar. E quando o Senhor falou comigo, através da Edna, né? Por isso que eu falo para você, cara, casa com alguém. Você já ouviu falar isso aqui na igreja, na minha primeira pregação? Casa com alguém que ora com você, que chora com você, que na hora que você estiver enrolado, meu irmão, é ela que vai te acudir. Casa com alguém assim. A Edna falou, quando você pedir para os seus filhos mostrarem que realmente você, as coisas vão mudar dentro de casa. E aí eu pedi para que eles escrevessem o que eles viam do pai. Que as pessoas enxergavam o pastor, as pessoas enxergavam o cara que pregava, entendeu? Mas e aí, como é que os teus filhos enxergam, como a mulher que enxerga? E aí eu comecei a ler aquilo. E isso virou uma chave na minha vida. Porque eu comecei a ser o pai que eu não tive. Eu comecei a beijar meus filhos, a abraçar meus filhos, a dizer que amava eles, a mudar o comportamento, a mudar a fala, tom de voz, a se comportar melhor com a Edna, a falar melhor, porque eu estourava muito rapidamente, cara. E pau na máquina, simples assim. Do jeito que eu estava, né? Uma das coisas que mais irritava a Edna era ela chegar e ela perguntar para mim como que foi o meu dia. Qual era a resposta, amor? Sobrevivi, né?
Era só isso, cara. Nem falava com os filhos. Não falava com ninguém. Eu simplesmente tomava banho, comia, muitas vezes não comia, sentava, entrava no quarto e ficava quieto. Então, assim, eu tive que mudar isso para chegar no patamar em que a minha filha, quando um pastor foi falar com ela, né, sobre uma referência de Cristo, sobre uma referência paterna, ela enquadrou o cara e falou assim: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que eu não tenho pai? Você acha que eu não tenho um pastor dentro da minha casa? Você acha que eu não sei quem é meu pai? Não. Meu pai me leva até Cristo. Meu pai me mostra quem Cristo é porque eu tenho um pai dentro de casa. Então, para chegar nesse nível, eu tive que ter mais outras crises. Eu tive que me afastar de Cristo, eu tive que me tornar alcoólatra, eu tive que me tornar viciado em jogo. Eu entrei na mão de agiotas, eu quase morri por 2 vezes. Vendemos a nossa Vendi casa para pagar dívida, cara. Então, não é só chegar aqui, entendeu? Hoje, assim... Eu sei. Meu filho na pastelaria, também fomos na pastelaria, abrimos também, fechamos. Então, assim, tem todo um processo para se chegar aqui. Não se chega aqui de graça, né? Quando eu cheguei, eu conto isso para as pessoas, os caras falam: que você é louco? Eu falo: não, cara, eu falei para Deus desistir de mim. Porque minha filha estava cantando pela primeira vez na igreja dizendo que o pai dela era o melhor amigo dela. A vida que ele tinha mostrava a ela Cristo. E eu bêbado, muito louco, e minha filha dizendo que o pai dela era o melhor amigo que a vida dele. A vida dele mostrava Cristo a ela. E naquele dia eu fiz a oração mais louca da minha vida, mano. Eu falei para Deus: desiste de mim, mano. Eu não sou o pastor que você sonha, eu não vou ser o marido que você imaginou, o filho que você imagina. Eu não sou esse cara, eu não cheguei nesse patamar ainda, tá ligado? Eu não consigo ser essa pessoa, porque tudo me frustra, tudo me para. E agora a gente tá tendo essa conversa, eu tô bêbado, eu tô muito louco aqui, mas eu tô falando contigo. E se tem uma vez que eu ouvi a voz de Deus assim, né, uma coisa que a pastora falou assim, palpável, né, essa é a palavra que, né, que eu lembrei aqui, foi esse dia. A voz era palpável, porque literalmente eu vi ele ali do meu lado. E ele falou: eu não posso desistir porque eu te amo. Eu falei: cara, se tu me ama realmente dessa forma que tu me fala, eu não vou te pedir nada, só cumpre o que tu me prometeu. Eu não te pedi nada, mas se você cumprir tudo aquilo que você me prometeu, tá valendo. Ele falou: faz uma coisa. Eu falei: anda comigo, que você vai ter os dias mais insanos da sua vida. E literalmente isso acontece todo santo dia. Todo dia é um dia mais insano que o outro. Eu falo que um dia normal na minha vida está tudo de cabeça para baixo. Então, um dia normal é assim. Um dia normal é assim. Um dia normal, tu acorda, tu tá no Capão da D'Angelo, em São Paulo. No outro dia tu acorda, tu tá em Tatuí, a 160 km de onde tu morava, com uma outra situação, uma nova, né, direcionamento, uma nova palavra, e os caras perguntam: cara, como é que tu veio parar aqui? Eu falo: não me pergunta isso, que é muito complicado, porque o Murilo falou assim: você vem pra cá, você vem trabalhar? Não. Você tem emprego aqui? Não. Tem casa? Não. Tem estabilidade? Não. Como é que tu vem? E aí cada vez que ele perguntava que eu dizia não, ele ia ficando mais assustado na pastelaria. Eu tava falando, eu tava me perguntando. Como que tu vem, cara? O básico, né? Aluguel, água e luz, tem que ter, cara. Mas conhece alguém daqui? Opa! Pronto. O Panda. O Panda é o cara que eu conheço, que assim... Porque o outro tem veneno também. Isso! Um conhece o outro, né? Então, assim... Não, eu fui no aniversário do Panda, ele mandou trazer um bolo de São Paulo, é louco, cara. Ele tá em confeiteiro, tá vendo? Ele mandou o bolo vir lá de São Paulo, pastor. Mas passou o aniversário no Panda aqui, pastor. Vai aqui. Algumas loucuras a gente faz quando quer agradar um amigo, né? Então... Vai dar bom o bolo. Tem bolo
Não, vai comprar? Então, não, peraí. Peguei o telefone. Samara, faz um bolo pra mim aí. Ela falou, faço. E pra onde eu mando? Eu falei, pra Tatuí, 160 quilômetros. Ela falou, você é doido mesmo. E o bolo veio, entendeu? Então assim... 13 de novembro, aniversário, Samara. Ô Samara, Esse você me traz. então, assim, cara, eu conheci o Panda de uma forma muito louca. Pra chegar aqui, né, a esse ponto. Uma coisa que a pastora falou é real. Amigos mais chegados que irmãos. Eu a vida daquele cara, da família dele, então pra mim é um irmão. Entendeu? Acredito que ele vai, né, logo tá em outro nível, encontrando Cristo de uma forma diferente, mas assim, conheci o Panda em um ministério que a gente congregou, né, onde a gente realmente foi confirmado como pastores da igreja, aquela coisa, né, depois de quase 20 anos esperando. E aí, beleza. E lá, a gente conversava e aquela coisa que o pessoal falava, ó, aquele cara ali, ó, tem um temperamento pesado e tal, aquela coisa, era dono do pet shop, mas ele é fechadão e aquela coisa e tal. E aí comecei a me aproximar do Panda, trocando ideia e aquela coisa, e daqui a pouco a gente vai fazendo amizade, eu fico indo no pet shop e aquela coisa. E aí, pô, uma cena que mais marcou a gente, assim, pesada, foi o acidente do pai dele. Que eu tive que dar notícia pra ele que o pai faleceu porque a médica não tinha coragem. Tive que ir no hospital, e aí não me deixaram entrar. E aí a Jaque entrou e falou para o médico, ó, tem alguém lá fora que se a senhora não me der a notícia, ele dá. Aí, a hora que eu entrei, eu passei esse processo todo com ele, e a gente acabou se aproximando mais ainda. Mas o Panda é o típico caso de dedo na cara, né, cala a boca, fica quieto, entendeu? E é assim que a gente começou, né, a amizade. Então, assim, quando ele perde o pai, pouco tempo depois tem essa virada na vida deles, que eles vêm pra cá e tudo. E a gente veio aqui pra conhecer, meu amor, pra ver e tudo. Até porque o pensamento nosso, cara, na boa. Não tinha nem gostado de Tatuí. Pegar aqui duas vezes, né? Aniversário da igreja, primeira vez. E culto do casais, né? E o culto de casais na churrascaria lá, no Costelão. Entendeu? Então, assim, eu vim essas duas vezes aqui. É a primeira vez que a gente veio. Eu ainda fiquei caído na cidade, não parece com nada, não lembro ninguém, nem na capinha do que suco saiu. Aí ele ficou preso o dia inteiro, porque era muito frio o dia que a gente chegou. Sempre me falavam que era sol, e quando a gente chegou aqui a primeira vez, 12 graus. Aqui é engraçado, né? Aqui é um calor extremo, mas é frio também. E aí a gente veio a primeira vez assim. Não vim para pregar na igreja, não vim nada, beleza. Pouco tempo depois eu vim no aniversário da igreja de 18 anos. Né? O Panda me deu uma baita de uma responsabilidade que ele falou assim, cara, ninguém nunca subiu naquele altar para ministrar a palavra que não seja conhecido da pastora ou da galera da igreja. Em dia eu falei que eu tenho um pastor amigo meu que prega e vai pregar na igreja, e na aniversário da igreja. Eu falei, você só falou isso? Assim, você tinha tanta coisa para me enrolar, para me meter no enrascado, e você só botou essa? Uma igreja que ninguém prega há 18 anos. E eu falo, tá bom, assim, né? É o jeito. Ema. Exatamente. Ele já brincou comigo. Ema, cada um com seus problemas. Mas eu corri, falei que você vinha. E aí a gente veio. A primeira vez aqui, a gente ministrou, fomos embora. A segunda vez que eu vim no encontro de casais, pra gente chegar aqui, pra esse dia aqui dos casais, eu tive problemas atrás de problemas, o carro quebrou, teve que ser consertado em cima da hora, né? Então era pra gente chegar aqui 4 da tarde, né? Eu cheguei aqui 6h35, o jantar de casal estava marcado para 7h30, eu só passei na casa do Panda, tomei um banho. Vambora, porque eu vou atrasar, cara. E aí a gente veio a segunda vez e vim agora já no dia 31, né, que a gente veio passar o ano novo aqui, mas essa terceira vinda já viemos já mais, né, diferente, mas
O pensamento era, a gente só vai caso a gente venda a casa, caso a gente, né, vá estável, vá dessas coisas. E, cara, o Senhor foi bem claro. Deixa a casa para trás, deixa tudo para trás, só vai. Só vai. Eu falei, falar comigo é fácil. Fala para ela. E eu não vou falar, não. Fala você para ela. Eu não vou entrar de rabo com ninguém, não. Então, assim, o Senhor falou, o Senhor direcionou, o Senhor vem confirmando cada dia que passa, mas não é fácil, cara, você largar, né, lá que eu falo é o teu trabalho, o que você já tem construído, outro ministério, relacionamentos, tudo assim, você simplesmente vira as costas e fala, obrigado, né, pelo tempo, abençoa nós aqui, que para mim é uma coisa muito importante, você sair de algum lugar, mas você sair de uma forma bíblica, né, sair abençoado, né, foi bom, obrigado o tempo que a gente ficou aqui e tudo, mas agora a gente está para um novo tempo, um novo direcionamento, e assim, os pastores entenderam, oraram por nós, nos abençoaram, algumas pessoas que a gente teve o privilégio ainda de visitar antes de vir para cá, né, o Senhor falou tremendamente e, cara, como é que eu sei que a gente está aqui é o Senhor que nos trouxe do dia a dia. É o dia a dia, né, que assim, uma coisa que eu falei para ele, o Nurito falou comigo que eu tenho que pregar numa quarta-feira da série lá de Ezequiel. Mas quando eu estava em São Paulo, o Senhor me direcionou uma palavra que essa seria a primeira ministração que eu faria na igreja. Então, antes de pregar na quarta, eu vou pregar um outro dia. Aí a Isna falou, mas não dá tempo. Domingo, né? E aí acabou um culto que eu passei exatamente nessa direção para vir embora. A pastora falou, você prega domingo? Eu falei, prego, estou aqui para servir o povo. Aí eu falei, eu não te avisei. Então, assim, essas coisas vêm acontecendo, né, de forma mais insana. Estava no culto, o Senhor falava, põe os 2 dedos nos olhos do Murilo, lê a palavra e agradece pela cura. Mas eu não sou esse cara, você não está entendendo. Entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo de forma mais maluca possível. Não tem um cronograma e não tem uma receita. E aí eu sempre falo, se você estiver disposto a deixar eu andar contigo e você quiser andar comigo, a única coisa que eu posso te garantir vai ser tudo muito louco. Simples assim. Como assim, eles falam, cara, se prepara. Que a gente vai entregar um pacote para alguém e chega lá, vira culto. Entendeu? A gente vai no mercado atrás de uma torta de morango que não tinha. E aí tu compra uma columba pascal, mas quando tu vai com caixa, Deus te manda para outro para ministrar a vida de alguém dentro do mercado. Então, assim, tu se prepara para andar desse jeito. Por isso que na primeira ministração que eu fiz aqui na igreja era exatamente aquilo. A gente precisa voltar às primeiras obras, a acreditar como a gente acreditava. A gente está muito cético na igreja, nós estamos muito racionais. Eu preciso ter raciocínio, eu preciso ter o controle. Tá bom. Aí Deus vem, da forma que veio aqui, quarta-feira. Prega aí, igreja, agora. Eu falei, tá bom, vou pregar. Graças a Deus não é eu que prego. Entendeu? Entendeu? Gente, vai que você vê como é que foi o negócio. Entendeu? Assim, prega aí. Mas como que eu prego? Ele tomou conta do ambiente, ele agarrou as pessoas aí, e eu faço o quê? Eu sigo o fluxo. Estou aqui no bolo, é simples assim. Então, assim, é assim que nós vivemos, cara. Todo dia uma coisa diferente. Todo dia uma situação diferente. A situação que já chegou pra gente assim, quando a gente mudou, a vizinha de outro ministério que fala que igreja só tem uma, né? Existem ministérios diferentes, a igreja é uma só.
E aí ela chegou e falou para minha esposa assim, nossa, quando eu fiquei sabendo que era um pastor que vinha morar aqui, eu orei a Deus. Falei, que esse pastor tenha o dom da cura, que ele ore para minha filha que está acamada há 14 anos ser curada. Olha a responsabilidade que eu arrumei sem nem saber o que estava. Lá, a vizinha do lado lá. Entendeu? Ela, uma filha 14 anos acamada. E aí que eu fui orar pela pessoa. Cheguei lá, né? Na hora, orei. Mas depois o Senhor falou comigo, uns dias depois. Não é sobre curar ela, é sobre os pais liberarem ela, é sobre os pais perdoarem ela. E eu falei, caraca, e agora? Como é que eu explico isso para aquelas pessoas ali que mal me conhecem, mal sabem quem eu sou e eu não tenho quase nenhum acesso? Como é que eu vou explicar? Eu preciso perdoar, filha. Entendeu? Porque assim, o que é perdão? O que é amor? As duas coisas mais insanas que o ser humano vai encontrar na vida. E não tem outra definição. Por quê? Imagina você perdoar a pessoa que mais te machucou. E, né? Cara, como se não bastasse, você não vai perdoar só. Você vai amar. Você vai beijar aquela pessoa. Hã? Jesus não fez isso, né? Igual eu vi a pregação do cara falando, não, perdoar eu perdoo, mas gostar tem a ver com gosto, não é amar mesmo, é amar. Eu não concordo com essa palavra, porque ela é contra tudo. Ela é contra tudo. Ela é contra o meu princípio. Amar é sobre todas as coisas, então Deus não é sobre gosto, é sobre amor, entendeu? Então assim, sabe o que é mais maluco? É que eu falei numa rede de casais, né, para as pessoas fossem assustadas comigo. Eu falei, qual é o primeiro mandamento? Todo mundo lembra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um detalhe, é com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ou seja, isso aí é para valer. Isso a gente faz bem pra caramba. Essa é uma coisa que o crente faz. É amar a Deus sobre todas as coisas. Só tem um grave problema. É o seguinte... A hipergraça, eu não concordo com ela e não aceito ela na igreja porque ela baixa o nível do cristão, né? E aí ela fala que Jesus desceu o nível, né? Porque, não, Jesus ele foi mais moderno, mais, né, moderado. Foi? Onde? Me explica como, me mostra. Porque Jesus tira o pecado do campo, do ato consumado para o campo da consciência. Se isso é baixar a régua, eu não sei como é que funciona. Ele diz, olha, o pecado... era só quando você consumava, né? Beleza. Não. Agora, se você olhar para a mulher e desejou, você pecou. Se a régua não subiu, eu não sei o que aconteceu. Né? Aí ele falou, tudo bem. Ó, vocês estão com dificuldade de cumprir 10 mandamentos. Eu sei, é muita coisa para decorar. Eu vou ajudar vocês. Eu vou baixar a régua, né? Como os caras dizem. Então, o primeiro permanece. O amor a Deus. Mas o segundo, eu vou ajudar vocês. Vamos diminuir aqui. Vamos tirar 8 e botar dentro de um só. Ama o próximo como você mesmo. João, essa é a primeira carta de João diz aquele que não ama o teu irmão. Não conhece Deus. Não conhece Deus. Aquele que não ama o seu irmão, ainda está em treva. Cara, pera um pouquinho. Se Jesus baixou a régua, me ajuda a entender isso. Porque ele tira o primeiro pecado do campo do consumo e bota no campo da consciência. Depois ele pega e diminui a régua, né, como que a galera diz aí, né, que bota os 8 mandamentos restantes dentro de um só. E aí, como que eu sei que eu estou praticando o amor e o perdão? É só quando eu amo a Edna e os meus filhos? Não, eu falo que Deus te dá situações para te mostrar como que você está amando e como você está perdoando de verdade. Ele foi amar samaritano. Cara, esse se chamava de cachorrinho. Entendeu? Olha a mulher Foi cananeia. amar o gadareno. O gadareno. Então, assim, cara, olha o nível do amor de Cristo, como que é. E aí eu estava conversando com o Diogo aqui, não foi domingo, foi quarta, é que nós hoje nos colocamos por juízes da igreja. Né? Nós definimos o que pode, o que não pode, o que é pecado e o que não é. Aí ele falou, a gente faz isso, né, cara? Eu falei, fala. E vou te mostrar como a gente faz isso de uma forma bem simples.
beber é pecado, né? Fumar é pecado. Cigarro mata milhões e milhões de adorando. A bebida não fica para trás. Tá bom? Mas a gente toma uma coisa que dá câncer. Mas não tem álcool. Mas nada. O cara leva para aquela bebida bem, né? Bota o bebê que não falta na mesa dos crentes. Que é tão famoso como Alô Diabo. Não falta. E ela mata milhões de pessoas anualmente. Mas não falta em cima da mesa dos cristãos. Entendeu como a gente define o que é pecado e o que não é? De uma forma muito louca. Você está entendendo? Então é isso que nós fazemos na... Até porque o crente é conhecido pelo grupo Maria. Se você for falar, vai vir um grupo de crente aqui. Então prepara a comida porque... Exatamente! E aí eu fico com essa fala sua, né, com o Felipe Vilela, pastor do meu irmão. Cara, e aí esse cara tem uma fala sensacional. Ele teve muito peito e muita coragem para falar isso para a Igreja de Cristo, né? Porque ele falou assim: a galera passada nos deixou uma herança covarde, cretino. Crente bebe? Não. Crente fuma? Não. Mas crente come. Olha a herança que deixaram para nós, cara. Que os crentes comem. Ou seja, além de você se tornar um glutão, você vai se matar através da comida. E aí ele dá o exemplo próprio dele, né? Pô, imagina um cara que ora, Deus cura, levanta o paralítico, né? Traz vista ao cego, né? Faz o morto ressuscitar, faz diversas coisas. Luta contra principados e potestades, o cara é pancada no mundo espiritual, é general de guerra. Mas ele pede para um brigadeiro. Cara, você já imaginou que coisa louca? Perder com um brigadeiro é sacanagem. O cara pede para um brigadeiro, o cara pede para lasanha. O leite nessa. O bolo. Deixa eu contar um segredo. Fica assim não. Vou te ajudar. Esses dias eu estava em casa e desde que nós mudamos para Tatuí, eu não tinha comido bolo. O Senhor me orientou a fazer um jejum, né? E aí eu fiz aquele jejum de 21 dias, mas de forma plena, literal, à base de água, frutas, verduras, legumes e grãos. Exatamente. E assim, servimos alimentos para as pessoas, eu fiz a comida junto com o Panda. Maravilhoso. E eu não comi. Filho do Marco testa isso, cara. Então assim, cara, refrigerante, e eu não bebi. Então, Bolo, né? Que você comprava. Eu trouxe sorvete aqui. e assim, o Murilo trouxe sorvete aqui, no dia que a gente mudou para aqui. Eu não peguei o sorvete. Comprei bolo para minha casa, para Edna, para o Zac. No dia do Pano estava também, né? No dia do Pano eu estava lá, não comi o bolo. Então assim, firme e forte ali. Beleza. Por esses dias, eu senti uma crise de abstinência muito forte. Muito forte. Eu entrei em desespero. Aí eu comecei a pedir telefone para Jaque. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso comer um bolo. E aí eu comecei a ter abstinência. E não é aquele bolo industrializado, não. É o bolo de casa, o bolo de bolo, né? O bolo do café. Umas pessoas falam, eu comecei a ficar em pânico, minha cabeça começou a doer. E, cara, eu comecei a perder o bolo. Eu peguei o carro, eu saí, eu mandei mensagens, eu fui nos mercados procurar um bolo artesanal, bolo que alguém fizesse, e eu não achei, e eu comecei a ficar mal. Você entendeu? A gente tem uma herança que a gente não consegue se livrar dela muitas das vezes. Eu acredito que isso é dentro do que a gente estava falando antes, né, do seja homem, né? Também, porque a gente fala tem que ser homem no sentido espiritual, mas você tem que ser homem no sentido físico também. Físico também. Você tem que estar apto para defender ela, Exato. caso ela precise. Exato. O marido tem que estar apto, tem que ter o... Agora, se você não consegue nem... Você está entendendo? Então, se você não consegue defender o que está aqui, né? Nosso genro, ele chegou lá para falar que queria namorar e tal, aquela coisa, né?
Falei, cara, mandar um papo reto pra tu. É bem simples. Você namora ela. Você só precisa fazer 2 coisas. A primeira dela, não deixar ela triste. A segunda, não fazer ela chorar. Só isso. Se você não fizer isso, você tem um amigo pro resto da vida. Porque se você fizer isso, eu te mato. Pô, mas tu é pastor. Aí a Edna falou, ele te mata. Ele te mata. Então assim, cara, meu maior patrimônio é a minha família. E se eu não estiver disposto a entregar a minha vida por ela, eu não entendi o que é ser cristão ainda. Eu não entendi o que é ser homem ainda. Entendeu? Porque a gente acha que idade traz maturidade. E não existe isso. Tem menino de 40, de 50, de 60 anos aí. E tem homens com 15, com 18, com 20 ali. Entendeu? Então, assim, qual foi o nosso grande erro? Nossos filhos não vão passar pelo que eu passei. Nossos filhos não vão ter falta do que eu tive. Esse foi o nosso grande erro. Porque nós se tornamos o que somos hoje. Porque passamos esse tipo de processo. E aí a gente quer privá-los de passar por esses processos. E aí a gente cria a chamada geração Z, né? Homens que se quebrar uma unha choram. Entendeu? Cara, eu vi um vídeo esses dias e eu fiquei irritado. Não posso falar outra palavra porque eu fiquei irritado, irado, né? Cara barbudo, vai tomar uma injeção. Chama minha mãe, chama minha mãe, chama minha mãe. Ele entrava em desespero. Pra mãe pegar a mãozinha dele. Calma, filhinho, calma. Pra pessoa aplicar uma injeção. Olha o nível de homens que a gente está criando. Vi outro vídeo nos Estados Unidos. Um guaxinim ataca uma criança. E a mulher, de prontidão, ela parte pra cima do guaxinim, sai na mão com ele lá e ele mordendo e tal, e ela chutando, dando soco nele e pontapé. Ele não resiste e vai embora. Ela fica toda machucada, mas ela defendeu seus filhos naquele momento. Um outro vídeo. Um cidadão do sexo masculino, que homem está escasso no mercado, né? Então, assim, é mais complicado. Ele sofre um ataque de um cachorro. A primeira coisa que ele faz, pega a criança que está no colo, joga em direção ao cachorro e corre. Entendeu? Cara, a gente não entendeu ainda o que é ser homem de verdade. Entendeu? Então, assim, se você não estiver disposto a morrer por uma família, não comece uma, não viva sozinho. Entendeu? Porque Paulo disse, se você não consegue ter alguém do seu lado, não assume a família não, cara. Não assume. Jesus deu o maior exemplo. Vou morrer pela minha mulher. Pelos meus filhos. E nós não conseguimos fazer isso pela nossa família. Né? Uma das coisas que, quando a gente vai orientar casais ou conversar com famílias, uma das primeiras perguntas que eu faço: como que é ele para você? Como que é ela para você? E aí a fala de um para o outro já denuncia como é o relacionamento. Quando você vê um homem que expõe a sua mulher, quando você vê uma mulher que expõe o seu marido e não o defende, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Mas, poxa, eu não posso expor? Pode. Onde? Em casa. Já viu aquele dito popular que roupa suja a gente lava em casa? Quando você vê alguém expondo seu cônjuge lá em público, cara, aquela casa ali não tá boa. Não tá boa. Entendeu? Por isso que eu falo que a maior responsabilidade hoje é a que sempre foi, é do homem. Porque se ele fizer 3 coisas, bom, 3, ele cumpriu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. 3 coisas, Murilo, o homem precisa fazer.
Quais são elas? Primeiro, ser o protetor dessa família. Segundo, ser o provedor. E terceiro, o procriador. Se ele fizer essas 3 coisas, ele cumpriu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque ele entendeu que ele vai proteger essa família com a vida dele. Ele vai prover para essa casa, custe o que custar. Ainda que ele trabalhe 10, 12, 14, 16 horas. Fique 36, 48 horas, como eu já fiquei, sem voltar para casa. E quando ele entende que a paternidade biológica ela é necessária para o homem, biblicamente, não só para dizer que você tem um filho, mas o Salmo 127 diz que os filhos são a nossa herança, são como flechas. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. Não fala uma, 2, fala cheia. E ele completa dizendo, ele não vai ser envergonhado no dia que seu inimigo bater a porta. Já pensou, cara, que coisa, é essa daí, top, que o Senhor deixa para mim? Eu gosto que ele diz assim, os filhos são a coroa do homem e a honra dos anciãos. A honra dos anciãos. Eu li esse versículo em 2015, na casa dos pais da Edna, quando eu fui pedir a mão dela em casamento. Depois de muito tempo casado com a Edna, eu fui lá, 12 anos de casado, que eu fui pedir a mão. 12 anos de casado, já tinha 2 filhos, eu fui pedir para casar com a Edna, para o pai dela. E aí eu encontro um cenário muito louco. E aí o Senhor me direciona exatamente essa palavra. Cara, e aquele dia ficou marcado para mim na minha memória para sempre, porque eu vi meu sogro chorar e falar assim, olha, valeu a pena meu genro ter vindo de São Paulo para cá. Tanto tempo eu esperei essa visita e valeu a pena. O que você fez de especial para ele, Jesus? Nada. É que você fez de coisa assim, diferente, né, amor? Para ele. Nada. Sabe o que eu fazia com meu sogro? Coisa do dia a dia dele. Eles vão pescar? Vamos lá cortar minhas varinhas lá, porque ele faz artesanato, uma coisa mais linda que a outra, cara, com as varinhas lá. Vamos lá cortar as varinhas no meio do mar? Vamos pescar de noite? Vamos andar no meio da rua lá e tomar caldo de cana? Vamos no mercado da cidade? Vamos. Cara, as coisas do dia a dia que ele fazia, eu fazia junto com ele. E brincava com ele. Pedro, vamos almoçar? Vamos tomar café? Tá na hora? Vamos. E sentava na mesa para comer com ele. Só isso. Então, lê esse versículo para ele, esse provérbio, se a gente pegar esse provérbio 18, né? Então, é a celebração dos dias que nós tivemos. Eu estou disposto a qual dos ambientes para marcar a vida das pessoas e deixar um legado. Não é uma herança. Herança acaba. Legado você carrega para uma vida. A herança, as pessoas entendem que é financeira, mas o legado é o que você carrega dentro de você. Entendeu? Quando a gente veio para cá, aí vai pregar sobre isso no próximo série. Já estamos precisando. Tem cola, porque. Fala pelo bar, né? Estamos de cola para pregar. E tem um cara que trabalhava comigo na empresa. Quando ele chegava lá, ele fala que acredita em Deus, mas tem todo o comportamento de um ateu, né? E aí a gente começou a conviver, a conversar e aquelas coisas e tudo. E aí saímos para almoçar algumas vezes e tudo. E ele falou, gente, você é pastor, né, cara? Eu falei, sou. Eu falei, você é pastor maluco, eu conheço. Você vem aqui, senta, almoça, vai dar uma cerveja, você toma um refrigerante, você come feijoada com nós aqui e tal. Como que é? Eu falei pra mim, é normal. É normal. Você acha que o pastor é o quê? Não, porque eu precisava ter aquela visão, né, do pastor. Você fala que é cristão. Entendeu? E aí, pô, no dia que eu vim embora,
fiz comunicado, a gente fez um almoço junto lá, tal, aquela galera. E aí, beleza. Ele já ficou meio emotivo e tal. Só que no dia que eu vim embora, ele marcou muito a minha vinda pra cá. Ele me abraçou com os olhos marejados e falou, pô, cara, eu amo você. Amo sua casa, amo sua família. E sei que você me ama, sei que você ama a minha família, sei que você, né, me ama do mesmo jeito. E fica até difícil falar que não acredita em Deus perto de você, mano, porque você mostra Deus pra gente de uma forma tão limpa, tão plena, tão natural, que fica até difícil falar que a gente não acredita nele. Eu achei um cara com o comportamento de um ateu, te abraça e te fala isso, né? Então, esse é o legado que eu deixei na vida desse cara e da família dele. É que independente se ele for ateu ou não, ele conheceu alguém que, né, é mais... Você plantou a sementinha, deixou a semente. Entendeu? Então, assim, o outro chegou, me abraçou e chorou. Pô, você vai embora? Não vai não, cara. Pô, logo agora, né? A gente tava tão bem aqui e tal. Esse era o cara que, quando chegou na empresa, tive um problema enorme, não com ele, mas com a empresa, né? Porque partiram minha rota no meio, dividiram meus pacotes, aquela coisa, ninguém me comunicou, simplesmente chegou e inseriu ele no contexto e vida que segue. E aí ele achou que eu ia ficar bravo, né? Ia brigar com ele e tal, aquela coisa. Eu falei, não, cara, vem cá, já que é pra fazer as coisas, vamos fazer direito, vamos dividir a rota no meio. Daqui pra cá você faz, daqui pra cá eu faço. Se vier 100 pacotes do seu lado, glória a Deus por você e vambora. Se vinha 10 no meu, glória a Deus, a gente vai andar do mesmo jeito, beleza? E aí isso acabou marcando ele. E no dia que eu vim embora, ele falou, cara, quando eu cheguei aqui, eu estava me separando. E agora eu estou voltando para Cristo, eu vou me batizar com a minha esposa, porque você me mostrou um Cristo diferente do que eu tinha encontrado antes na igreja. Então isso é uma coisa muito louca. É você marcar as vidas das pessoas com Cristo. Eu não tenho igreja, eu não tenho, né, um ministério, nem sonho com isso. As pessoas dizem, abre a igreja e falam, sangue de Jesus tem poder. Não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Eu estou fora. Então, assim, o que você quer fazer, Jesus? Eu simplesmente ser uma peça no mecanismo do reino, que faz a engrenagem girar junto. Não aquela peça que emperra a engrenagem, sabe? Tudo é meu, tudo tem que estar à minha volta, centralizado em mim. Se eu não estou, não acontece. Se eu estou, não vai. Não. Cara, eu quero ser aquela peça ali que ajuda a engrenagem a girar. E como? Trazendo pessoas para o reino. Independente de como. Se eu estiver aqui na casa de alguém, a gente vai. Se estiver aqui na minha casa, vai também. E se for no meio da rua? Já tu viu que não deu certo. No meio da rua, tu viu lá como é que foi. Murilo viu lá no meio da rua como é que foi o negócio, ficou meio complicado lá no meio da rua lá. Eu falei pra ele, vamos entrar pra dentro de casa? Ele falou, não, vamos entrar pra dentro de casa. Vamos pra academia, Nicole vai fazer caminhada, não sei o quê, embolou, daqui a pouco tava um chororô no meio da porta da minha casa, no meio da rua. Meus vizinhos olhando sem entender nada. Chorava Murilo, e chorava Nicole, e chorava todo mundo e não quiseram entrar. Acontece no meio da rua. É uma observação, meu filho. E uma pessoa ainda volta para Jesus. Então, assim, é assim que acontece. Você está dirigindo um carro e você está cantando, sabe? Sonha grande, porque teu Deus é grande, não há limite para sonhar. E o cara encosta com a BMW do teu lado, X.